Eita porra! Olá. Deixa eu ver se foi. Olá, boa tarde a todos e a todas. A gente está aqui hoje para fazer o lançamento, né, da cartilha em quadrinhos Os Direitos das Pessoas Indígenas em Conflito com a Lei na Língua Caigangue. É um prazer estar aqui. Eu sou Viviane, sou consultora jurídica do Instituto das Irmãs da Santa Cruz, do programa ADD. Hoje a gente está aqui com o Otto Mendes, que é o ilustrador da cartilha, com o Antônio Eduardo, o Antônio Eduardo, que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, com o Jafé Chaves e o Junei Candinho, que também fazem parte do grupo da Universidade Federal de Santa Maria, que fez a tradução da versão da cartilha para a língua caigangue. Então, é um prazer receber todos e todas que estão aqui nessa live hoje. A gente está aqui num momento de lançamento de um material, mas que é muito importante a gente relembrar o momento político e de sanitário que a gente está vivendo. Então, é um momento que a gente precisa cada vez mais se cuidar, né, manter os nossos cuidados com a gente, os cuidados coletivos com todas as pessoas. A gente está num momento muito complicado, né, do contexto político que o Brasil está vivendo, e a gente precisa, né, tomar somar nossos esforços coletivos para poder viver, né, e para poder principalmente proteger aquelas pessoas que estão cada vez mais expostas. Ontem a gente também teve a oportunidade de, aqui no portal do Desacato, fazer um momento de conversa que a gente refletiu muito sobre isso, sobre como a gente está num momento delicado e que precisa de ação coletiva. Então, queria agradecer a todos e todas que estão aqui assistindo, a todos e todas que estão participando, e eu falo, apesar de ser eu, única mulher aqui como mediadora, nos bastidores tem as Cláudias, que estão auxiliando a gente, o Marcelo, que também estava previsto como convidado, ele está tentando entrar aqui, então daqui a pouco o Marcelo vai entrar junto com a gente para essa conversa. Quem tiver qualquer pergunta sobre o material, ou sobre o debate, a conversa que a gente está trazendo aqui hoje, é só mandar nos comentários que a gente vai passando. E aí queria aproveitar, né, para dizer que esse material, essa cartilha, ela vem de um esforço da gente começar a discutir mais, conversar mais sobre o contexto dos povos indígenas que estão em situação de prisão no Brasil, né? E esse não é um contexto de hoje. Claro que hoje o Brasil é um dos países que mais encarceram pessoas do mundo, tem cerca de 800 mil pessoas presas no Brasil. A gente não sabe dizer o número de pessoas que se autodeclaram indígenas, que estão em situação de prisão, mas a gente tem direitos e normativas que são específicas para essas pessoas e que precisam ser cumpridas. Então, essa cartilha, ela veio da Resolução 287 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu procedimentos para pessoas indígenas presas e que respondem processos no Brasil. E a nossa intenção, em fazer essa cartilha, é justamente levar ela o máximo possível para as pessoas conhecerem esses direitos. E uma das intenções iniciais é que, apesar da lei, né, das nossas leis e a forma como o sistema de justiça fala dos povos indígenas de uma forma genérica, são muitos povos com muitas línguas no Brasil todo. E aí uma das nossas intenções era poder que essa cartilha fosse traduzida para outras línguas. E daí hoje a gente tem essa oportunidade de estar aqui compartilhando o material com vocês com uma das línguas indígenas do Brasil, que é a língua caigangue. E eu acho que esse é o momento que a gente pode aproveitar para tirar, né, para conversar, para debater mais sobre as questões, o que envolve o encarceramento de pessoas indígenas hoje no Brasil, e principalmente quais são os desafios para essas pessoas saírem do cárcere, né? Então, eu vou passar a palavra agora primeiro para o Otto apresentar, né, o trabalho dele como ilustrador da cartilha. A gente fez um primeiro lançamento ano passado da versão em português, que o Otto também esteve presente, compartilhando com a gente as impressões dele, enfim, todo o trabalho incrível que ele fez. E acho que essa parceria, tanto com a Federal de Santa Maria, né, eu acho que daqui a pouco o Junei e o Jafé vão contar um pouco do projeto, dos trabalhos que eles fazem,
tanto com o Otto, é muito importante para a gente poder dialogar mais, né? Sair do campo do direito só e falar com quem está produzindo material de comunicação, está pensando na língua, né? Está querendo valorizar a língua materna, e a gente tem esse, né? Acho que a gente avalia que isso é muito importante. Então, eu vou passar a palavra para o Otto agora, que vai fazer um pouco dessa apresentação. E quem tiver qualquer dúvida ou comentário, eu vou olhando e vou trazendo aqui para eles irem respondendo no decorrer da nossa tarde. Boa tarde a todos e todas. É mais uma vez um prazer estar aqui apresentando essa cartilha. Essa cartilha me deram a ideia, a doutora Michael e a Carol e Hilbert me procuraram no final, ainda em 2019, perguntando se eu tinha interesse de desenhar uma cartilha em quadrinhos sobre a resolução 287 do CNJ. Eu aceitei na hora, mas ao mesmo tempo me deu um medo, porque eram resoluções, leis, né, essas coisas. Eu disse, como é que eu vou botar isso em imagens, né? E eu me lembro que quando eu entrei de férias em outubro de 2019, eu fiz logo o esboço de todas as páginas e mandei para a doutora Michael Carol, e aí já foi para a Viviane também ver, para Denise, todo o pessoal que me ajudou a fazer essa cartilha, e saiu tudo bem, né? Então, me empolguei muito, e aí fui finalizar, e esse processo demora um pouco, a gente acho que terminou mesmo ela para dizer assim, agora está pronta, só em maio do ano passado, maio ou junho do ano passado, não me lembro direito, logo depois teve o lançamento, e foi um prazer, um grande prazer, né, porque eu trabalho há muito tempo com a questão indígena, e desenhá-los é um prazer indescritível para mim, e ainda tem essa questão da importância da cartilha, né, que pode auxiliar muito os povos indígenas. Eu imagino que no resto do Brasil não deve ser diferente, mas aqui em Pernambuco houve muita criminalização dos povos indígenas, principalmente na primeira década do ano desse milênio, né, a partir do ano 2000, somente Chucuru, Trucá, né, Cambiuá, né, sofreram muita criminalização, depois os Pancararu, por causa da desintrusão do território, e muita gente foi condenada e presa injustamente. A doutora Michael sabe mais do que todo mundo, que trabalhou em muitos desses casos aqui. Né, então, eu acho muito importante ela estar a serviço dos povos indígenas e dos seus apoiadores e aliados, né, porque ela pode ajudar. Né, nós temos muito problema com indígenas presos, muitos não auto-identificados dentro das prisões, né, e eu acho, assim, de forma geral, que 70% das pessoas que estão dentro das prisões não deveriam estar, né, a prisão deveria ser reservada para quem comete realmente crimes graves, crime contra a vida, corrupção, crime ambiental, estupro, né, crimes realmente graves, racismo, né, e não roubo de celular, roubo de mercadinho, roubo de mercadoria, né, que essas pessoas, em vez de ir para a cadeia, elas precisam mais de ajuda do que de cadeia. Né, e eu espero que essa cartilha ajude a que muitos povos indígenas consigam atenuar a vida dos seus parentes que estão presos ou que estão sofrendo o processo da justiça. Eu sei que muitas vezes os próprios magistrados e procuradores não têm um certo ranço com as minorias, né? E isso dificulta bastante para os povos indígenas, né? Aqui em Pernambuco eu já vi muita injustiça acontecendo, gente sendo presa por provas ridículas, né? Presos 6 anos, né? Por provas que nenhum juiz em lugar nenhum do mundo aceitaria, e aqui se aceitou. Então, eu acho que tem uma importância muito grande, e eu me sinto honrado de ter participado desse projeto, e mais honrado ainda de saber que esse trabalho foi traduzido para uma outra língua. Os Caigangue, espero que ele seja traduzido para muitas outras línguas indígenas, né, para que possa auxiliar com precisão e os povos indígenas que estão precisando dessa ajuda. Né. Eu acho que, por enquanto,
é isso que eu tenho para falar e no decorrer da conversa a gente pode ir falando mais. Agradeço de novo a todos e todas. Obrigada pelas palavras, Otto. O Otto tocou em alguns pontos que são muito caros para a gente, né? Esse trabalho junto de visibilização dos processos de criminalização e aprisionamento de pessoas indígenas é uma militância muito cara para a doutora Michael, que é também, né, coordenadora do ADDISC, que é onde eu atuo, e também assessora jurídica do CIMI, e que tem trazido esse esforço de falar cada vez mais dessa questão, né? A doutora Michael sempre alertou para nessa trajetória de vida dela que um dos principais problemas para garantir os direitos de quem está na prisão é justamente conseguir que as pessoas se identifiquem, né, de acordo com o povo que elas pertencem e que elas não tenham medo de fazer isso, por conta de tanta perseguição, né, principalmente nos últimos anos. A gente tem toda a perseguição que vários povos indígenas sofreram durante a ditadura militar no Brasil, que acabam não se identificando como tal, e o judiciário não vislumbra os direitos específicos que essas pessoas têm. Acho que a gente tem que sempre dialogar, né, cada vez mais sobre essas questões de encarceramento dos povos tradicionais no Brasil, e esses processos de criminalização tão ligados à luta pela terra, né, que é também um dos principais direitos que a gente vê violados todos os dias. E hoje pensar no encarceramento de qualquer pessoa, né, no Brasil, a gente tem que passar por questões como outras, né, de contexto de desigualdade social e econômica que o Brasil está passando. Então, falar dos processos de criminalização dos povos indígenas, quanto de quem está hoje no sistema carcerário brasileiro, também perpassa justamente falar sobre isso, falar sobre a desigualdade econômica e o contexto que o Brasil está enfrentando, né? E como que a gente escolheu resolver os nossos problemas, né? Que é aprisionando outras pessoas. Então, a gente tem muito debate para fazer, para pensar, inclusive aprender sobre outras formas de resolução de conflitos que não sejam necessariamente a prisão. Então, antes de passar a palavra para o Gilney, que é o tradutor justamente da língua caigangue, que é estudante de medicina da Federal de Santa Maria, eu vou colocar um áudio do Gilney fazendo a apresentação, né? Que infelizmente a gente está fazendo essa live em português. Acho que só que ele fez um áudio de apresentação específico na língua caigangue para todos e todas ouvirem. Então, eu vou passar aqui agora esse áudio para todos ouvirem. Cuxata Junho, Pranta 2019, com o Conselho Nacional de Justiça, a resolução 287, que toca Kaingi Kungri Fon Agninhek Nantin a Kar Kaingi Ninfed Kanantin Agnek Fuombete. Resolução tak Wan Tok Kaingi Nek Fog Agninki Wombet Tog Nyemo Keti. Tikungri Fon Agninge Mitin Kavir. Tito Denuna Vir Kitnin Kakinye. Hora Tiki Hon Kinye. When Kungri Fon Atok Kaingi Fog Min Toi Fon Yi Lut Kidney. Akinarana Tinye. Carmen Kungri Fon Tlanoi Fon Akalanone Kinye. Akaingi Ki Enwen Komenye. Atuyume. When Rutaki Kaingi Yak Fuombet Fon when Kungri Fon to Unye. When we Ki Canaron Fonte Universidade Federal de Santa Maria de Rutcani. Tacto do Ucredmo, a resolução 287/2019, when Kungri Fombre Ronhoi Fon, when Mo de Ki Canaronye, Carfog e Agma Vinenge Kinge.
Eu passei o áudio do Junei agora, falando na língua caigan, na língua materna dele, e eu vou passar a palavra para o Junei, se quiser falar um pouco de você, do projeto, de como foi fazer essa tradução. Obrigada mesmo pela disponibilidade de estar aqui hoje, Junei. Junei, eu acho que o seu microfone tá fechado, né? Eu não sei se é só para mim. Eu acho que talvez o Junei tenha caído. Então, tá bom, ele caiu. Então, eu já posso passar a palavra para você, então, fazer um pouco dessa apresentação do projeto e falar um pouco de você, enfim. Obrigada pela sua possibilidade de estar aqui hoje. Muito importante para a gente. Boa tarde a todos. Imagina, eu que agradeço a possibilidade de participar de um evento como esse, né? O projeto ele foi lançado em 2019, salvo engano. E daí, através de uma mensagem de WhatsApp pelo meu colega e amigo Jocely Siraí, historiador também formado na Universidade Federal de Santa Maria, né? Ele me avisou sobre essa vaga para poder participar desse projeto que trata da resolução. E foi através desse projeto que vem em mente a possibilidade de fazer o meu trabalho de conclusão de curso nessa área, né? Mais para a área criminal. Anterior a isso, eu planejava fazer o trabalho de conclusão de curso sobre contratos agrários, que também trata um pouco da questão indígena, sobre arrendamento, etc. Mas foi através dessa bolsa através desse projeto e também com conversas com o meu pai, que é advogado também, né, indigenista, e com algumas lideranças que vem a ideia de fazer sobre a resolução 287. O projeto conta com, salvo engano, 5 participantes, que é o Vitor, o professor José Luiz, o Rodrigo Mariano também é uma figura importante aqui no Rio Grande do Sul. Ele formou também na Universidade Federal de Santa Maria. E o Gilney foi uma figura importante porque foi ele que fez a tradução, né? Sem a ajuda dele não seria possível fazer essa tradução. O Gilney também foi uma pessoa que ministrou o curso da língua caigangue na universidade. E o meu trabalho de conclusão de curso foi nessa área, falando um pouco sobre todo o histórico dos direitos indígenas, né? E até chegar na resolução. A gente pesquisou levantamentos através do CIMI, né? Onde no ano de 2019 foi constatado que haviam cerca acho que se puder colocar o slide um pouco mais devagar, o de cima. Onde foi, no ano de 2019 foi constatado que haviam 1.017 indígenas presos, homens, do gênero homens, e apenas 63 mulheres. Então, a partir daí já nota que a maioria dos crimes são cometidos pelos próprios homens, né, nas aldeias. E os estados com maior taxa de aprisionamentos é o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso do Sul e o Ceará, segundo esse levantamento que a gente realizou.
Então, o projeto, ele, de começo, ele visava apresentar a resolução em comunidades indígenas, através de palestras, reuniões, mesas redondas, mas, infelizmente, não foi o que deu para fazer, porque nós estamos vivendo em um momento difícil, né, que é em decorrência do Covid. Então, o nosso pensamento foi, para não estacionar, não ficar parado, foi buscar outros meios de fazer essa, essa resolução chegar às comunidades indígenas. Então, a gente pensou, como havia uma cartilha do CIMI, a gente pensou em entrar em uma parceria para fazer a tradução, fazer um desenho para prender a atenção das pessoas e fazer alcançar o máximo de comunidades possíveis de primeira aqui no Rio Grande do Sul, né? Para depois expandir para outros estados. A gente participou de um evento da Universidade Federal, que é a jornada acadêmica, onde foi apresentado o projeto. Pode passar. A tradução da cartilha, que era para o Junei comentar, mas que ele vai voltar daqui a pouco para comentar um pouco mais. E, finalmente, o meu trabalho de conclusão de curso, que teve o meu orientador, o grande, ilustríssimo professor José Luiz de Moura, né, que foi uma figura extremamente importante, o qual, logo que eu concluí o meu trabalho de conclusão de curso, ele, 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 ele comentou comigo sobre um mestrado, que eu poderia escrever o meu projeto nessa área, e graças a ele também consegui ingressar no mestrado na mesma universidade, na Universidade Federal de Santa Maria, a qual vou iniciar agora em março. Eu acho que era isso. Aí as próximas atividades acho que eu já não participo mais, né? Infelizmente. Obrigada, Jafé, pela apresentação. Se a gente pudesse estar batendo palma, né, com o Marcelo. Eu gostaria de agradecer mesmo, através dessas mesas, né, que a gente consegue expandir os nossos conhecimentos como acadêmicos e formandos, até porque nós estamos vivendo em uma situação bem complicada, né, que é difícil de procurar as comunidades indígenas e falar sobre isso. Então, através da tecnologia, a gente consegue mandar uma mensagem dos direitos que são assegurados aos povos indígenas através de lives, eventos, e então isso é extremamente importante. Acredito que acontecerá mais vezes, né? E gostaria muito de agradecer a oportunidade para falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre esse projeto e sobre o trabalho de conclusão de curso. Obrigada, Jafé. Eu acho que para a gente assim fica uma curiosidade de também ouvir mais depois, se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho de conclusão de curso, assim, qual que foi a sua pesquisa, porque é uma área muito nova, né? Não tão nova, não deveria ser, mas que a gente está começando a ouvir e falar mais agora, né? E acho que o projeto que vocês estão desenvolvendo na Federal de Santa Maria é muito importante para dar de exemplo também para outras instituições, como o Judiciário, né? Para agregar intérpretes como vocês das línguas indígenas também para dentro das instituições e poder, de fato, garantir para as pessoas que estão sendo processadas o direito de tradução na língua materna, né? Sim. Como eu estava conversando com o Vitor, com o professor Zeca, esse trabalho de conclusão é o primeiro nessa área, né? Como a resolução 287 é recente, de 2019, então, pelo que a gente estava analisando, esse é o primeiro trabalho de conclusão de curso nessa área, que fala sobre autodeclaração, o direito ao intérprete, que na maioria das vezes é negado, o que é conferido aos indígenas, na maioria das vezes, é a perícia antropológica, mas no mesmo momento que o judiciário confere esse direito aos povos indígenas, usando a própria resolução 287, ele acaba, na maioria das vezes, negando o direito ao intérprete, que também é um direito assegurado na resolução. Então, a gente fica meio assim, se às vezes ela é usada,
integralmente, e às vezes ela é usada parcialmente, como é um caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, onde foi conferida a perícia, mas foi negado o direito ao intérprete porque diziam que o indígena falava o português breve, mas o português das comunidades indígenas, como a gente falava, é o português indígena, não é o português que é falado nas cidades, no judiciário, em meio às autoridades, é uma questão totalmente diferente. Com certeza, Jafé. E nesse sentido, acho que a gente tem muito para avançar, né? Tanto porque a própria linguagem que é usada no sistema de justiça, ela já é outra linguagem, né? Ela é mais difícil, é muito uma linguagem do direito que a gente tem que tentar facilitar. Então, parabéns pelo seu trabalho, acho que vai ser uma contribuição muito valiosa para a garantia de direitos, não só, né, na região do Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, por ser justamente o primeiro trabalho que está sendo pensado nessa linha, assim como o projeto na Federal de Santa Maria que vocês estão desenvolvendo é muito relevante para a gente pensar mais em estudar, né? Eu nunca tinha tido contato com a língua caiga, então, por exemplo, foi uma experiência muito importante, assim, e que ajuda a gente justamente a pensar, né, em outros caminhos que a gente tem para pensar nos direitos. Nem sempre a gente vai conseguir, né, pressionar as instituições para que elas garantam os direitos, mas a resolução ela é de 2019, ela ainda é nova, né, e ela traz uma série de outras leis internacionais e nacionais que já estavam nas leis brasileiras e que a gente vê esse descumprimento. Então, é uma resolução nova que a gente está justamente fazendo esse tipo de esforço, como a gente está fazendo aqui hoje, como o seu TCC e outros trabalhos vão vir para monitorar a implementação, para ver se ela vai, né, justamente conseguir garantir não só o direito a, não só, né, mas principalmente o direito à língua materna e também as alternativas ao encarceramento, né, pensar como que cada comunidade também resolve os seus conflitos ali, e que muitas vezes eles têm a ver com o contexto das cidades, né? O contexto de não demarcação de terras, de criminalização de lideranças, de dificuldades mesmo. E hoje, na pandemia, a gente vê que grande parte das dificuldades são justamente de sobrevivência, né? De precisar de comida, né? De conseguir trabalhar. Então, é super importante essa sua contribuição. Eu vi que o Gilney voltou, né? Gilney, você ouve a gente? Acho que não, acho que já tá travado. Acho que não. Mas aproveitando esse momento também, né, de que a gente está aqui, eu no começo queria até ter mencionado e acabou passando, mas eu queria agradecer que esse trabalho ele foi feito, né, por uma série de organizações em conjunto, né? Então, tanto pelo Programa de Assessoramento, Defesa e Garantia dos Direitos do Instituto das Irmãs de Santa Cruz, que eu estou representando aqui hoje, pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o BCCRIM, que fica aqui em São Paulo, pela Associação dos Juízes para a Democracia, a JD, pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC, e pelo CIMI, né, o Conselho de Higienista Missionário, que a gente já falou aqui, e por esse apoio específico do Programa de Intérpretes Indígenas da Federal de Santa Maria. E aí, aproveitando, né, esse momento, queria também agradecer ao Roberto e ao Ivan, do CIMISU, que foram pessoas super importantes para a gente conseguir fazer esse momento aqui de conversa hoje. Vamos ver se agora o Gilney consegue falar um pouquinho para a gente como foi esse processo de tradução e sobre a sua experiência, Gilney, em outros trabalhos, o que você quiser compartilhar vai ser muito valioso para a gente. Oi? Oi. Tô te ouvindo, então, Gilney, pode falar. Falando sobre o projeto, então, de imediato, quando o Jafé entrou em contato comigo,
e o professor dele também junto, né? De imediato eu já aceitei, sabe? E é uma oportunidade, boa assim para a gente construir um trabalho junto, sabe? Daí, como o Otto falou, aceitei, mas fiquei um pouco com medo também, sabe? Em traduzir algo assim, ó, que tem bastantes termos técnicos, né? Dentro de, dessa lei que tá em vigor. Daí eu tinha que ver uma flexibilidade de tentar encaixar melhor, de tentar esmiuçar melhor essas palavras para o entendimento para a área falar na língua caigangue, né? Mas, a princípio, ocorreu tudo certo, eu até consultei meus professores para ver como que está sendo bem colocado, se os termos estão bem coerentes conforme vai no processo da cartilha, no caso, né? Mas, a princípio, a gente conseguiu alcançar. Que eu, a princípio, não sou um professor na área, aqui na minha aldeia, no caso. Eu estou cursando medicina, mas o que eu aprendi lá, desde pequeno até hoje, a didática toda, inclusive eu sei falar fluentemente, eu sei ler e escrever na língua caigangue, e isso fez com que facilitasse eu conseguir traduzir e tentar colocar numa forma bem mais clara para o entendimento do leitor, que é o indígena, no caso, nós caigangues, para tentar apresentar a eles essa nova lei, essa resolução que está em questão, desse direito que está à nossa disposição, e para a gente conseguir ajudar as pessoas que ainda não sabem dessa situação e tentar melhorar cada vez mais, consolidar mais o direito dos povos indígenas perante a justiça que é da sociedade não indígena, né? A gente vai se adaptando para esse novo cenário e, a princípio, é com muita satisfação que eu contribuo, eu agradeço ao Jafé, agradeço ao professor Vitor que deu essa oportunidade de eu fazer parte desse projeto. Mas no decorrer a gente vai conversando mais, a gente vai tentar esmiuçar melhor esse assunto. No momento eu estou um pouco nervoso também, né? A primeira vez que a gente faz isso juntos, né? Mas acredito que está dentro do esperado e vai ser uma boa apresentação dessa cartilha para o conhecimento dessa sociedade, nós indígenas, no caso, né? Que a gente ainda falta saber vários direitos que a gente tem dentro dessa sociedade e se apropriar disso para tentar cada vez mais melhorar a nossa comunidade, tanto como os índios como um todo, né? E procurar traduzir em outras línguas que aqui no Brasil não são só os caigangues, não são só os guaranis, que aqui no Rio Grande do Sul são a maioria, tem vários indígenas no Brasil afora. Então, se essa cartilha é o pontapé inicial para que todas as outras etnias também se apropriassem disso, traduzir na língua deles também, seria uma coisa bem interessante, mas estou com muita satisfação em fazer parte disso, tá bom? E no decorrer da participação a gente vai conversando. Muito obrigado, agradeço a todos e a confiança que depositaram para eu conseguir fazer essa tradução. Obrigada, Junei. Na verdade, acho que para a gente ter alguém que teve tanta, né, iniciativa e, enfim, tanta dedicação para fazer um trabalho como esse, foi imprescindível a sua experiência, né? Porque eu lembro que quando a gente conversou, você chegou até a comentar que já tinha feito uma tradução e tinha sido de um material sobre saúde, se eu não me engano, né? Então, teve todo esse desafio também de repensar né, como traduzir termos do direito para
né, para a língua, e acho que uma coisa que a gente conversou a primeira vez foi que você falou que às vezes tem algumas variações, né, entre na língua caigangue mesmo, dependendo da região que as pessoas que estão as comunidades, né? Então, eu só queria até aproveitar isso que eu lembrei agora enquanto estava falando e agradecer de novo. E aí a gente vai conversando aqui no decorrer desse lançamento. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Eduardo, secretário executivo do CIMI. Obrigada, Eduardo, pela sua presença aqui hoje. E, enfim, fica à vontade para compartilhar com a gente. Obrigado, Viviane. Quero aqui saudar a todos e todas, em especial o povo caingangue, que solidariza, né, com a luta dos povos indígenas no Brasil, e mais uma vez dá essa contribuição emprestando a sua língua para explicar essa resolução do Conselho Nacional de Justiça. Quero saudar aqui os companheiros da mesa, a você, Viviane, ao Junei, ao Jafé, Marcelo, Otto. Saudar também a doutora Michael Nolan, que contribuiu imensamente na elaboração dessa cartilha, e os companheiros aí do CIMI Regional Sul. Dizer que o povo brasileiro hoje está sendo vítima de uma tragédia, e a gente se solidariza com as mais de 270 mil mortes, de 270 mil vidas que se foram, famílias enlutadas, e dentre essas famílias, as 950 famílias indígenas que também tiveram, né, os seus entes queridos mortos. Então, é uma tragédia que o país vive e que recai hoje sobre 162 povos indígenas. Os índios estão sendo vítima dessa pandemia, em que já tem mais de 50 mil indígenas sendo vítima do contágio do coronavírus. E nesse universo, apenas 250 mil índios foram vacinados, e com a primeira dose, e 96 mil com a segunda dose. No Plano Nacional de Imunização, os indígenas, então, foram divididos, foram separados. Então, só quem tem direito à vacina são os indígenas que o governo considera indígenas aldeados, portanto, 409 mil indígenas. Mais da metade dos povos indígenas no Brasil estão fora desse Plano Nacional de Imunização. Então, mais uma tragédia recai sobre os povos indígenas no Brasil. Além dessa questão da pandemia, os povos indígenas no Brasil sofrem a crueldade de um governo que diz, em plena pandemia, tem que passar a boiada. Ou seja, aproveitar a pandemia para poder passar seus projetos, precarizar os direitos dos povos indígenas e fazer com que estes não tenham seus territórios devidamente regularizados. São ações desumanas e totalmente contra a Constituição Federal. Penaliza ainda mais os povos indígenas e os coloca em situação de maior dificuldade. Estou falando da Instrução Normativa número 9, que foi editada em 2020 pela Fundação Nacional do Índio, a Resolução 04, que foi editada esse ano também pela Fundação Nacional do Índio, e a Instrução Normativa Conjunta FUNAI-IBAMA, que foi editada agora em fevereiro de 2021.
são um conjunto de normas que visa justamente precarizar o direito dos povos indígenas, principalmente em ter os seus territórios regularizados e viver a sua cultura e a sua vida em seus territórios tradicionais. Portanto, saudamos a edição dessa cartilha que, no conjunto desses ataques aos povos indígenas, essa cartilha vem no sentido contrário na defesa dos direitos dos povos indígenas. A cartilha Os Direitos das Pessoas Indígenas em Conflito com a Lei, ela valoriza os povos indígenas, suas tradições, suas culturas, suas línguas. Ela denuncia essa violência contra os povos indígenas, mas ela ajuda muito na sua defesa, principalmente porque está colocando para os povos indígenas o que é os seus direitos na Resolução 287. Ela é importante também para a formação das comunidades, das lideranças, em especial da juventude, que reforça os seus direitos. É importante para os órgãos de Estado e para o conhecimento da sociedade brasileira com relação aos direitos dos povos indígenas. Essa cartilha coloca que existe mais de 1.000 presos indígenas, mais de 1.000 indígenas encarcerados. É importante salientar que boa parte desses indígenas, eles estão presos porque estavam lutando pelos seus direitos, principalmente seus direitos a um território, seus direitos a vivenciar sua cultura, a vivenciar suas tradições, seus costumes, o direito de ser diferente. E esses indígenas aprisionados, eles estão, inclusive, fora desse Plano Nacional de Imunização. Eles estão sem o direito até a serem vacinados. Portanto, é uma situação absurda que vivenciamos nesse momento. Retornando a essas legislações que estão sendo propostas, a essas ações por parte do Poder Executivo, no caso, a Instrução Normativa número 9, que propõe certificação de imóveis nos limites dos territórios e dentro dos territórios indígenas, a Resolução 04, que é uma resolução que propõe uma nova forma de identificar o ser indígena, trazendo de volta a perspectiva da tutela, onde o Estado diz quem é e quem não é índio no Brasil. E essa última instrução normativa 01, que propõe licenciamento ambiental para empreendimentos em terras indígenas, todas elas têm em comum o aspecto da exploração dos territórios indígenas. A precarização dos direitos, essa perspectiva da integração do povo indígena e, ao mesmo tempo, traz de volta o preconceito de que o indígena ele não consegue produzir, de que o indígena é preguiçoso, de que os territórios indígenas estão provocando o não desenvolvimento do país. Ou seja, só quem pode explorar os territórios indígenas é o capital privado, é o não indígena. Isso é uma ação totalmente nefasta desse governo contra os povos indígenas. E quando os povos indígenas se revoltam,
contra esse tipo de atitude, contra essas ações autoritárias, eles são criminalizados, são presos. Né? Portanto, os indígenas hoje presos, eles são também indígenas que estão em luta contra esse estado de coisa, contra esse Estado nacional que os desconsidera, os discrimina e violenta os seus direitos. Tanto essa resolução 287 do CNJ, que estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas acusadas, como sendo réis, sendo condenadas, privadas de liberdade, ela tem que ser, de fato, bastante divulgada para as comunidades indígenas, para os povos indígenas. Esse manual de orientação é extremamente importante nessa atual situação em que vivenciamos. E trazendo também à luz dessa discussão as mensagens que o Papa Francisco tem nos colocado sobre essa opção, né, pelos pobres, sobre essa opção pelos indígenas no Brasil. Nós nos reportamos a ele dizendo que terra, fonte de vida, direito inalienável dos povos indígenas, elemento aglutinador de suas lutas e também do próprio trabalho e a existência do CIMI. Sobre essas instruções normativas que precariza e quer a destruição dos territórios indígenas, mais uma vez o Papa Francisco nos diz: os recursos da terra estão a ser depredados, também por causa das formas imediatistas de entender a economia e as atividades comercial e produtiva, ou seja, ações imediatistas de um capital extremamente devorador das lutas, das culturas e do direito dos povos originários sobre a terra. Hoje, os povos indígenas estão indignados. Eles representam o protesto contra um país e um mundo em que os pobres salvam os bancos e os ricos ocupam as terras. Então, os indígenas eles têm uma importância vital nessa luta pelo bem viver, nessa luta pelo ambiente saudável, nessa luta pela cidadania, nessa luta pela nossa existência e resistência. Tanto salve os povos indígenas, parabéns à organização, às organizações que patrocinaram essa cartilha, ao Instituto das Irmãs Santa Cruz, ao IBC-CRIM, à AJD, né, ao ITCC e à Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado a todos vocês e seguimos lutando e promovendo a vida diante da morte. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo, pelas suas palavras e acho que foi muito um ensinamento de a gente resiste para existir, né? E é muito um processo que a gente está o tempo inteiro agora cada vez mais precisando unir forças para a gente conseguir se manter vivo, né? Acho que nesse sentido de tantas notícias da pandemia e como que a gente está passando por um cenário de enfrentamento que a gente não imaginava, né, que a gente teria esse cenário com a vacina já existindo, o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento hoje que as mortes por Covid-19 no sistema prisional aumentaram 190% só em 2021, ou seja, a gente começou 2021 faz um pouquinho mais de 2 meses e já foi um reflexo maior do que o ano passado.
Então, quando a gente fala sobre vacina, né, também, e a necessidade de cuidados básicos para dentro do sistema prisional, acaba sendo uma polêmica, né? Porque as pessoas falam, bom, se nem para fora tem, por que a gente teria para dentro do sistema prisional? Só que a gente tem que pensar que o Brasil aprisiona mais de 800 mil pessoas em condições de superlotação, né? Hoje as pessoas não estão podendo ver seus familiares, sem notícias de quem está lá. Então, acho que demandar vacina, né, para todos e todas, assim como para quem está, né, no grupo de risco, tanto, por exemplo, pessoas idosas que estão presas, né? Tem gente de mais de 70, quase 90 anos presos no Brasil hoje. Tem pessoas pertencentes aos povos tradicionais que também estão presas e que teriam direito à vacina, como teria direito aqui fora, no SUS. Então, a gente sabe que esse cenário de violações ele é muito complexo. Tem algumas estruturas que fazem isso, né, como essas instruções normativas, outras leis. O momento em que o Poder Judiciário e outras instâncias né, se isentam de garantir direitos, né, de garantir que as pessoas não estejam em aglomeração, possam estar nas suas casas, é mais uma forma também de contribuir com a pandemia, né? O ano passado a gente teve um momento em que existiu uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que quem pudesse passasse a cumprir pena em casa, né? Ou no caso de pessoas indígenas, tinha uma menção específica para poder cumprir pena na aldeia, né? Junto com suas famílias. Mas a gente não viu isso se manifestando na prática, né? É difícil identificar quem se autodeclara indígena e está preso no Brasil hoje. É difícil, mas não é impossível. A gente fez esse levantamento que identificou que dá para dizer algumas dessas pessoas que se autodeclaram como tal e que teriam direito a estar, né, em suas casas, na aldeia, e ainda assim cumprindo suas penas. Acho que a gente tem muito para avançar e esse momento de pandemia é um momento de urgência para falar de todas as pautas, né? Então, a fala do Eduardo foi muito importante para a gente conectar a luta pela terra, a resistência, a existência e também esses processos de criminalização para a gente continuar cada vez mais lutando para viver e mais do que isso, acho que a gente tem que cobrar a responsabilidade das instituições frente a todo esse contexto que o Eduardo trouxe. Então, obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o Marcelo também, que é vice-presidente da Comissão Especial de Direitos dos Povos Indígenas da OAB, e para o Marcelo também, que foi uma das pessoas responsáveis pela elaboração de uma recomendação no âmbito do Conselho Nacional de Direitos Humanos, também focada na resolução do Conselho Nacional de Justiça e nos direitos das pessoas indígenas em situação de prisão. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todas e todos. Peço desculpas, mas no início tivemos um problema aqui tecnológico e eu não consegui entrar. Mas aí, com a ajuda aí do suporte do pessoal do Desacato, conseguimos vencer essa barreira tecnológica, né? Saudação toda especial à companheira e aos companheiros dessa mesa, né? E aqueles que estão nos assistindo nessa tarde de quinta-feira, né? Eu gostaria de recapitular algumas questões com relação à Resolução 287, né, que ela é uma resolução do CNJ, como já foi dito aqui, em 2019, e que ela é uma resolução muito importante, porque ela vai para além do próprio sistema de justiça, né? Ela é uma resolução que também diz ao sistema de segurança pública, né? Ela também diz ao sistema penitenciário, como, por exemplo, já foi aqui mencionado pela Viviane, né, como foi mencionado aqui pelo Eduardo. Se vocês lerem a resolução com atenção e o manual explicativo da resolução, que foi editado também pelo CNJ, e aí fica também uma sugestão para que nos próximos trabalhos sobre a cartilha também se trabalhe o manual, né, se traduza o manual para as línguas dos povos indígenas, porque o manual é muito importante do ponto de vista de dizer da funcionalidade, da normatização da cartilha, isto é, de como ela deve, da resolução, de como ela deve funcionar na prática, né? Então, são duas publicações que andam
indissociadas. A resolução propriamente dita e o manual que foi editado pelo próprio CNJ, que explica, que instrui o próprio sistema de justiça de como esta resolução deve ser aplicada. E a Viviane fez uma referência, e, bom, a resolução ela é também muito importante, porque talvez tenha sido o primeiro trabalho normativo no Brasil, né, com essa abrangência nacional, né, a partir de um órgão fundamental no sistema de justiça, que é o Conselho Nacional de Justiça, que agrega, né, de uma maneira interativa e interdisciplinar, não só a Constituição da República, né, os direitos decorrentes da Constituição da República para os povos indígenas, mas também regras internacionais de fundamental importância às quais o Brasil está submisso, porque elas aderiu, como, por exemplo, a Convenção 69 da OIT, como, por exemplo, as regras de Bangkok, que dizem respeito ao sistema prisional, particularmente o sistema prisional feminino. Isso alcança as mulheres indígenas em situação prisional. Né? Ela também abarca disposições do Estatuto do Índio, do Código Penal, do Código de Processo Penal e também da Lei de Execução Penal. E esse aspecto é um aspecto importante que vai no centro do sistema carcerário, ao se referir às regras da Lei de Execução Penal. Né? Portanto, quando o Conselho Nacional de Direitos Humanos, como a Viviane mencionou, no ano passado, se debruçou sobre esse tema e editou uma recomendação que visa dar a mais ampla publicidade à resolução 287 do CNJ, ele também o fez no próprio corpo da recomendação, se referindo passo a passo também ao manual que é explicativo e informativo da aplicação da resolução. E iniciou, a partir de fevereiro deste ano, o processo de comunicação desta resolução 287 do seu manual a um conjunto, a uma quantidade enorme de autoridades que respondem pelo sistema de justiça, pelo sistema de segurança pública e pelo sistema penitenciário. A saber, o CNDH está encaminhando essa sua recomendação que publiciza essa resolução e manual a todos os presidentes de tribunais de justiça do Brasil, todos os presidentes dos tribunais federais do Brasil, a todos os secretários de segurança do Brasil, a todos os secretários do sistema penitenciário brasileiro, ao Conselho Nacional dos Conselhos Tutelares, né, porque há também uma questão referente a jovens em conflito com a lei, né, enfim, essa recomendação do CNDH, ela explicita, ela está sendo operacionalizada desta forma, com uma ampla comunicação a todas essas autoridades, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, e sugerindo que todas essas entidades, instituições, instâncias governamentais, sejam elas do Poder Executivo, sejam elas do Poder Judiciário, né, operacionalizem meios e modos da mais ampla aplicação da Resolução 287 em todas as esferas de poder, leia-se, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, né? Porque nós entendemos que isto é absolutamente necessário, porque todas essas instâncias, repito, do sistema judiciário, do sistema judiciário, do sistema penitenciário, né, do sistema de segurança, né, tem que aplicar a resolução. Por exemplo, uma situação que ocorreu, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, não faz muito tempo. 2 indígenas guaranis foram presos na região de Paraty, né? Foram presos e foram encaminhados para uma delegacia, sem direito a intérprete, sem direito a acompanhamento adequado por parte das suas organizações, né?
A delegacia de polícia não entrega o sistema judiciário, nem entrega o sistema penitenciário, entrega o sistema de segurança pública. Então, é preciso que as autoridades do sistema de segurança pública também façam aplicar essa resolução 287 e o respectivo manual. Portanto, o nosso esforço de comunicação, que está sendo feito pelo CNDH, e inclusive eu estou acompanhando o desdobramento dessas comunicações, e muito provavelmente daqui a uns 30, 40 dias teremos condições de prestar a todas as entidades, inclusive o CIMI, e aqui quero agradecer a Michael, que não está presente, mas a Viviane acompanhou esse debate, né? O César, o Kleber, perdão, também acompanhou esse debate à época, Eduardo, participaram da formulação desta recomendação do CNDH. E daqui uns 30 ou 40 dias, ou 45 dias, eu terei condições, creio eu, de prestar contas a todo aquele coletivo que trabalhou na produção daquela recomendação do CNDH, de a quantas anda a comunicação, né, da recomendação do Conselho, no que diz respeito à aplicação da resolução e do manual. E por que esse acompanhamento é importante, companheiras e companheiros? Para que nós saibamos, todos e todas, que órgãos receberam, que entidades receberam, que instituições receberam, e aí poder cobrar no âmbito do Estado X, do Estado Y, né, do Estado W, né, não só do presidente do Poder Judiciário local, mas também do secretário de Segurança, mas também do responsável pelo sistema penitenciário, e assim por diante. Olha aqui, meu caro, tem essa resolução aqui. Isso aqui é uma recomendação do CNJ. Você tem que, até segunda ordem, aplicar isso aqui no sistema penitenciário do seu Estado, e assim respectivamente. Então, eu penso que esse trabalho de acompanhamento, esse desdobramento, que, repito, está sendo feita por uma das companheiras da Secretaria Executiva do Conselho, e que nós teremos, desculpa a repetição, provavelmente daqui a uns 40, 45 dias, um quadro dessas comunicações, né, nós voltaremos com essas comunicações àquele mesmo grupo de trabalho, Viviane, que se reuniu para discutir a formulação da recomendação. Porque eu acho que é importante que esse grupo de trabalho, né, também dê desdobramentos consequenciais àquilo que nós produzimos do ponto de vista da aplicação da resolução CNJ e do seu respectivo manual. E aí, para finalizar, companheiros e companheiros, eu queria agregar um comentário. A importância dessa resolução no que diz respeito à afirmação de um direito específico dos povos indígenas. Essa resolução, na medida, inclusive, que ela agrega outras disposições de natureza internacional, como mencionei, né, a Convenção 69 da OIT, as regras de Bangkok, da ONU, que diz respeito ao sistema prisional, particularmente feminino, ela é um caminho na construção daquilo que nós queremos, os povos indígenas tanto lutam, de um reconhecimento, um caminho, né, um passo, um reconhecimento da plurinacionalidade, né, de que os povos indígenas têm direito de aplicar, né, diante do seu contexto, ante a sua cultura, ante a sua formação, ante a sua cosmovisão, as suas regras de direito. As suas regras de direito, como eles entendem as suas regras de direito, no que diz respeito àquilo que eles considerarem ou consideram uma transgressão, não a norma do branco, não a norma da Constituição, do sistema constitucional eurocentrado, mas sim de acordo com o sistema legal que os povos indígenas, o povo indígena X, o povo indígena Y, o povo indígena W, reconhece como sendo de aplicação para a sua cultura, para a sua gente, para os seus componentes. Este é um passo importante, porque as constituições sul-americanas que consagraram o plurinacionalismo, como a Constituição da Bolívia, como a Constituição do Equador, elas caminham também no sentido da criação dos sistemas de justiça próprios para os povos indígenas de Bolívia e de Equador, né? Isso é importante, porque isso é um passo que diz respeito ao Brasil, no caso, na afirmação ou no avanço, né, da aplicação dos dispositivos 231, artigo 231 e 232 da Constituição da República. Ou seja,
é um passo no rompimento do modelo eurocentrado constitucional, que foi o modelo até então praticado no Brasil até a Constituição de 88. Portanto, essa resolução, na minha opinião, né, embora não seja constitucionalista, ela avança no sentido daquilo que nós pretendemos ter em uma Constituição também plurinacional, né, como tem a Bolívia, como tem o Equador, na medida em que reconheçamos constitucionalmente, na própria construção do normativo constitucional brasileiro, a plurinacionalidade do nosso país, ou seja, de que não somos um país constituído de um povo só, de uma nação única, mas sim de uma nação constituída por inúmeros outros povos que falam as suas línguas, que praticam os seus costumes, que têm os seus direitos, dentre os quais, como ressaltou o Eduardo, o direito irretorquível, inalienável, à territorialidade. A territorialidade como um marco da plurinacionalidade, o que não significa soberanidade, que são coisas diferentes, mas insertas no contexto nacional, com respeito mútuo, né, com respeitos recíprocos, que dizem respeito a todas as nações que compõem essa plurinacionalidade. Portanto, eu acho que nós caminhamos no sentido exploratório dessa resolução, também nessa linha, também nessa direção de rompimento de um modelo eurocêntrico de organização do Estado, aquele modelo que nós herdamos da conquista portuguesa, da conquista espanhola, né, e de toda a influência também Bretanha e assim por diante, para a construção desse modelo plurinacional. Acho que esse é um aspecto bastante importante, né, e que está, repito, intimamente implicado na questão da territorialidade. Ou seja, por outro viés, estamos reafirmando também, né, a importância da terra indígena como um espaço de cultura, um espaço de direitos, um espaço do exercício da dignidade do ser humano indígena como espaço fundamental para a aplicação também dos direitos que lhes são competentes, que lhes são apropriados, de acordo com a sua posição, com a sua visão, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua formação, de acordo com o seu entendimento a respeito daquilo que é ou não é uma em tese, ilicitude. Portanto, nossa tarefa, e aí eu lanço aqui um desafio a todas e todos presentes aqui nessa mesa e que nos acompanham, né, é de realizar muitas atividades como essa, Brasil afora, para que nós possamos ir replicando, né, essa ideia da aplicabilidade dessa resolução, da necessidade dessa resolução ser seguida de cabo a rabo, né, com inúmeros outros atores sociais, políticos, entes públicos e entes administrativos, de modo a fazer com que se avance nessa seara, nesse campo dos direitos indígenas, à luz daquilo que é a própria concepção do direito ou não direito pelas nações indígenas, pelos povos indígenas brasileiros. Era isso. Muito obrigado pela atenção e desculpem-me se eu fui aqui muito além do que devia no meu tempo. Imagina, Marcelo, obrigada pelas suas palavras, também por ter explicado um pouco desse processo da recomendação, né, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um órgão muito importante que a gente tem que valorizar e batalhar para ele continuar existindo na conjuntura que a gente vive hoje. E que vai ter esse papel fundamental, né? A gente fez a cartilha com esse sentido de, né, dialogar com as comunidades, né, as pessoas que trabalham junto aos povos indígenas, mas é uma cartilha também que se direciona às instituições públicas, né? Tanto da Secretaria de Administração Penitenciária, quanto o Judiciário, o Ministério Público, as defensorias também, porque nem sempre as defensorias estão ali sabendo quais são as comunidades que estão no seu entorno. Ninguém, às vezes, recebe um caso e ninguém sabe o que fazer. A gente vê muito isso, que às vezes pessoas indígenas são presas e sequer têm uma identificação, né, de que elas são. Te interrompendo, desculpe-me, a recomendação também dirige a resolução e o manual a todas as chefias das defensorias públicas de todos os estados, assim como da Defensoria Pública da União, e mais,
nós dirigimos a recomendação do CNPH, você bem sabe, né, a todas as escolas de formação, as escolas de formação da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, para que, pedindo, inclusive, que faça constar nos currículos, nos planos de estudo dessas escolas, para que a formação dos novos defensores, promotores, juízes, já se dê também com essa informação da existência dessa resolução e deste manual como integrante do sistema de justiça brasileiro. Desculpe a interrupção. Não, imagina, é bem importante. Acho que eu queria até aproveitar agora e falar isso, porque acho que são pessoas que nem o Junei e o Jafé, que estão no grupo, nesse tipo de grupo, que também tem que participar desses processos de formação com as instituições para compartilhar, né, as experiências que nem vocês estão tendo, como o trabalho que o Jafé elaborou de conclusão de curso, que principalmente por ser o único do Brasil. E aí, nisso, a gente já, né, tá... Daqui a pouco a gente vai se encaminhando para o final da live, mas eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta para o Junei e para o Jafé, no sentido de ouvir um pouco mais de como que vocês começaram esse grupo, né, do grupo de intérpretes, como que vocês avaliam, assim, os próximos passos, e o que vocês acham que, né, a partir da experiência que vocês tiveram, como é que dá para incentivar outros grupos de universidade, outros grupos indígenas, também fazerem projetos como os de vocês? Assim, eu queria aproveitar que a gente está aqui e tem esse momento super valioso com vocês para ouvir vocês mais, assim. E, inclusive, a gente recebeu uma pergunta da Josiane Pagliuca sobre a cartilha, né? E perguntando, inclusive, quais foram os maiores desafios para construir, para fazer essa tradução. Então, queria ouvir vocês um pouquinho agora, se vocês quiserem. Não sei se o Jafé ou o Junei, quem quiser começar. Não sei se o Junei quer começar ou começa. Eu acho que eu posso falar, então. Eu acho que fazer mais projetos como esse, para nós indígenas, é meio que uma obrigação, né? Porque a gente cresce numa comunidade indígena, a gente vem de uma comunidade indígena, principalmente os que ingressam em uma universidade. Eu acho que a gente buscar conhecimentos e realizar projetos e lives como essas é uma forma de demonstrar que existem direitos que, na maioria das vezes, as comunidades não sabem, e também é uma forma de agradecer todo o apoio que a gente recebe das comunidades indígenas, né? Porque não é fácil durante o ingresso numa universidade, na Universidade Federal. Na maioria das vezes, a gente precisa do apoio das lideranças da comunidade indígena. E eu acho que dificuldade sobre a cartilha, eu acho que daí o Junei fala um pouco e depois eu falo um pouco mais. Bom, a gente percorre vários desafios e obstáculos, né, para a gente conseguir alcançar um conhecimento e tentar trazer esse conhecimento dentro da nossa aldeia, para que os demais indígenas, não só nós, universitários, que a gente consegue sair de um meio mais, digamos assim, uma cultura diferente da nossa, a gente consegue sair aqui do seio da comunidade, do seio familiar nosso, para a gente ir a um novo cenário, um novo desafio, um novo ambiente para a gente tentar se estabilizar e ir atrás do nosso conhecimento e até a graduação, no caso, né? E fazer parte desse projeto, é uma satisfação enorme que a gente está fazendo, desenvolvendo junto, buscando esse conhecimento, algo que até então eu não sabia que existia isso. Que é um direito, assim, ó, que nós, da comunidade indígena, até então a gente não sabia. No momento que comecei a fazer parte do projeto, comentei com os amigos aqui dentro da aldeia, comentei com meus pais, meus irmãos, eles viram que, como assim? Então a gente consegue, sabe, trazer esse conhecimento dentro para a aldeia, buscar isso lá fora. Claro, a gente tem vários cenários, vários obstáculos à nossa frente, mas a gente consegue buscar isso. Com
com bastante dedicação, bastante luta, que a gente ainda está em processo de avanço para as comunidades indígenas. Até então, a gente tem que se apropriar desses direitos. E ainda buscar outros direitos ainda que ainda não estão na legislação. Quem sabe a gente pode produzir algo mais. E essa cartilha é uma prova disso. No momento que entrou em vigor, no caso, essa resolução, a gente já tentou buscar nesse projeto para tentar viabilizar, pelo menos traduzindo ela para a nossa língua, no caso, Kaigang. Mas a gente tem que buscar ainda mais, tentar buscar algo além disso, tanto que dentro da universidade a gente consegue buscar esse conhecimento com a ajuda de vários não professores assim que simpatizam com a causa indígena. E isso é de fundamental importância, porque o indígena sozinho, dentro de uma sociedade que não é dele, digamos assim, né? Que a gente vem de uma sociedade diferente, uma cultura diferente. Há bastante diferença, a gente cresce vendo uma cultura que é só nossa aqui. A gente tem uma direção diferente e sai disso aqui, a gente procura se adaptar, a gente procura pessoas ao nosso lado. Como tem pessoas que estão nessa mesa, que estão nos ouvindo, que ajudam nós indígenas nos nossos anseios, que ajudam nós a buscar os nossos direitos e que nos ajudam a gente conseguir melhorar cada vez mais. E chegar à tradução desta cartilha, como eu comentei antes, termos bastante técnicos, tentar encaixar de uma forma que fique bem mais explicativa aos indígenas que vão ler isso, né, se tornou um desafio bem importante para mim, bem interessante, sabe? Mas que a gente conseguiu atravessar isso. Quando eu tinha um termo técnico, eu consultava que forma que eu ia saber falar isso. A forma que eu ia saber falar isso para o meu pai, a forma que eu vou saber falar isso para o meu avô. Porque vários ainda não conseguem ler e nem escrever na língua caiana. Muito menos tem vários que não conseguem nem ler e escrever em português. Aí que está o desafio. Mas a gente consegue expressar isso, a gente consegue falar isso aí. Uma cartilha de forma assim que possa ser falada é algo importante. Porque só a leitura, claro, como a Viviane falou, na língua caigangue, na minha região, é um dialeto. Há uma escrita, uma palavra que para mim é um significado, mas na outra região, para outros indígenas de outra região, essa palavra pode ser um significado semelhante, sabe? Que a gente vai se adaptando, no caso, a isso. Esses desafios que a gente vai encontrando, a gente vai consolidando cada vez mais. Por isso que eu consegui contato com outros professores de outras regiões, para a gente tentar estabelecer um padrão, para a gente tentar entender o que está sendo traduzido. Porque falar em direito, esses termos técnicos são utilizados para nós de uma forma que a gente tenta passar de uma forma bem mais clara, uma forma que dá um entendimento à pessoa, ao nosso ouvinte aqui, os indígenas, os mais idosos. Que isso aí a gente vai passando, praticamente, vai passando adiante. Eu, inclusive, estava comentando até com a minha esposa, existe essa tal de resolução, é dessa forma, estou participando desse projeto. Aí que a gente vai mantendo o conhecimento, ela escutou de mim, já vai falando para a vizinha, vai falando para a irmã, e assim a gente vai disseminando, tendo esse conhecimento dessa resolução, desse direito que está à nossa disposição, para que futuramente alguns parentes nossos usufruam disso. Que a população carcerária indígena é de um volume considerável, mas que não estão ainda se apropriando desse direito para conseguir fazer isso. Vejo
no decorrer da cartilha ali, eu vi que dentro dessa resolução consta que o indígena, o apenado, consegue, a pessoa, o parente aqui da aldeia, pode levar uma comida tradicional até a unidade prisional onde está o detento, sabe? Isso é uma coisa assim, ó, boa, porque até então eu tenho um parente que está pagando uma pena, e a minha mãe sempre vai visitar ele. E daí eu conversando com a minha mãe, eu disse, mãe, mas a gente tem esse direito. Agora comece a fazer uma comida tradicional para ele. Quem sabe ele tá querendo se alimentar da própria comida tradicional que comia antes de sofrer a pena. Daí ela começou a levar. Daí, sabe, a gente conseguiu se apropriar desse direito e conseguir beneficiar um parente nosso que está dentro, sofrendo por esse processo todo, que essa resolução veio ajudar, sabe? Por isso que essa cartilha é de total importância. Como eu disse, é um pontapé inicial. Agora tem uma tradução em caiganha. Quem sabe vai ser uma próxima tradução em guarani. Tradição em demais etnias que estão espalhadas nesse Brasil afora. E, como eu sempre digo, é uma total satisfação fazer parte disso, a gente conseguir disseminar esse conhecimento para as demais comunidades desse Brasil afora, não só os caigangue, mas que todo mundo se aproprie desse direito para que consiga ajudar demais parentes que estão à disposição. Tudo bem? Era isso no momento. Então, como nós podemos ver, a maior dificuldade foi a tradução de termos técnicos, né, termos jurídicos. E pelo que eu conversei com o Vitor, a intenção agora é encaminhar a cartilha junto com a própria resolução e a nota técnica para o sistema prisional aqui de Lagoa Vermelha, que é o mais próximo aqui de mim, para que e também é uma unidade onde tem um número considerável de indígenas presos. Posteriormente, já vamos fazer a tradução para a língua Guarani-Ambuá. Não sei se o professor Joel vai estar vendo essa live, mas a intenção era, com a ajuda dele, né, que ele é professor. E a gente nota que o Estado ele só age com a intenção nada mais do que punir. Ele só vê o cidadão para punir ele. E a gente vê, não só falando agora dos indígenas, mas da população nacional inteira, que a prisão não é a solução óbvia, nem tão perto óbvia, né? Porque na maioria das vezes uma pessoa indígena que possa vir a ser condenado por um ato ilícito, ela pode ser uma figura extremamente importante para a comunidade indígena, né? Uma figura religiosa, um cacique, enfim, uma figura importante ali. E a condenação e a detenção dessa figura, ela pode trazer prejuízos às comunidades indígenas, né? Desde a desorganização das comunidades indígenas para mais. Eu acredito que eu esteja sendo um pouco ingênuo nessa questão, mas seria o ideal a autoridade judiciária buscar dialogar, né, com as comunidades indígenas quando se tem um parente indígena que se encontra nessa situação. Só que não é o que acontece, não, e acredito que vai ser difícil fazer com que isso aconteça, mas é para isso que a gente está aqui, né? Para tentar buscar a solução para nossos parentes, nossos povos indígenas, para ajudar o máximo possível. E a gente sempre busca o melhor para nossos povos indígenas, né? Até porque eu sou um indígena caigangue aqui do Rio Grande do Sul, natural de Tenente Portela. E acredito que eu, como pessoa, tenho essa obrigação e essa responsabilidade de sempre buscar o melhor para o meu povo, né? Eu acredito que seria isso.
Obrigada, Junei, Jafé, foi muito bom ouvir vocês. Acho que principalmente o relato do Junei nesse sentido, né, de ter compartilhado com a sua mãe e ter identificado um parente que estava nessa situação, é justamente esse tipo de experiência que a gente acha que, ouvindo um relato, já parece que faz sentido fazer todo esse trabalho, né? Não sei vocês, mas eu, pelo menos, sempre penso nisso, que a gente pode ir pensando em pequenas mudanças, né? Que nem o Jafé trouxe, a gente viver numa comunidade. E aí acho que eu, como uma não indígena, né? Que sou branca, me sinto mais responsabilidade ainda de fazer alguma coisa, né, para algum tipo de ação, que nem o Jafé colocou, né, a gente precisa fazer para ajudar, e acho que a gente tem muito mais responsabilidade ainda pensando no histórico de racismo, de colonização que a gente vê no Brasil. Então, a fala de vocês foi muito importante nesse sentido, inclusive para incentivar outros grupos a fazerem o mesmo, né, então, vocês falaram da tradução para o Guarani, até inclusive criar novos materiais, a gente acho que essa linguagem, né, precisa sempre ser reconstruída, né, e a gente precisa melhorar, ser mais acessível ainda, e acho que nisso eu queria até aproveitar e fazer alguns comentários que vieram da página do CIMI. Um deles falou um pouco da importância de levar esse material para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal e para a FUNAI, né, também, não só para as comunidades, mas para essas pessoas que estão atuando aí diretamente. Teve uma parabenização aí, vou até falar especificamente para o Jafé sobre o seu TCC, então a gente pode, em outro momento, também ouvir você com mais calma para você explicar seu TCC. Teve uma pergunta sobre como que essa cartilha vai ser disponibilizada. Então, vai estar disponibilizada no site de todas as instituições que estão participando, do CIMI, do ITTC, do IBCCRIM, da JD. Quem quiser também pode entrar em contato com a gente por e-mail, que a gente manda em português e caigangue, e daí a equipe do CIMISU está com a cartilha física na língua caigangue para distribuir para as comunidades da região. Claro que não agora por conta da pandemia, mas é uma impressão que já está pronta aí, que a intenção é distribuir e chegar mais ainda para todo mundo. Também veio uma outra pergunta sobre se a gente tem dados sobre Covid-19 entre as populações indígenas nas prisões. E isso é muito um outro dado que a gente está organizando um outro material para também lançar e publicizar para todo mundo, porque é muito difícil ter esse dado sobre as infecções de Covid-19 entre indígenas na prisão, mas a gente conseguiu algumas informações via Lei de Acesso à Informação. O estado do Mato Grosso do Sul tem números alarmantes de infecção da Covid-19 nos presídios masculinos. Roraima também é outro estado que se destacou. A gente tem pouquíssimas informações sobre o Rio Grande do Sul, sobre o Sul como um todo. Então, acho que mandar para as instituições de lá, usar um pouco do que o Marcelo falou, né, de que a recomendação do CNDH vai chegar nessas instituições, a gente tem que fazer chegar mesmo, e de repente, inclusive, para saber o que as instituições estão sabendo sobre as infecções de Covid-19 entre as pessoas que estão presas e também fazem parte do grupo de risco, né? Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Foi muito bom ouvir todos. Eu falo em nome do ADDISC, mas falando em nome da Caroline Hilgert e da doutora Michael, a gente está super aberta para quem tiver outras experiências parecidas na universidade, quiser construir esse tipo de material, quiser, né, trocar ideias sobre algum caso, pensar como a gente pode identificar, né, e visibilizar mais essa questão, a gente também está abertas a isso. Então, eu queria passar a palavra para todos que estão aqui, fazer uma consideração final, uma palavra final, agradecer vocês de novo, e outros encontros como esse vão acontecer. Então, vou passar a palavra para o Otto. Otto, você pode fazer suas considerações finais? Posso, sim. Quero primeiro agradecer a todos e todas que estiveram presentes, né? Os que estão assistindo a esse debate. Me sinto honrado de estar participando, mais honrado ainda, mais uma vez eu falo,
de ter essa cartilha que eu desenhei traduzida para uma outra língua, a língua caingangue, e saber que ela agora vai ser traduzida para uma das línguas guarani. Né? Espero que os povos indígenas utilizem bem, né? Eu concordo com, acho que foi o Jafé que falou que a questão prisional no Brasil é ainda de punir, né? Você vê, como a Viviane falou, presídios superlotados, à disposição em mudar essa situação, porque punido e ter as piores condições de vida possível, né? Está dentro de um presídio, deve ser horrível para quem tem uma... Muitas vezes não entende. Você vê a resistência dos magistrados com essa questão. Um dos rapazes falou do Rio Grande do Sul que o juiz não quis o intérprete porque disse que o indígena falava português, mas muitas vezes você fala português, mas não entende as nuances, principalmente de uma linguagem jurídica, né? Então, eu fico muito orgulhoso de ver que essa cartilha vai servir para ajudar muitos povos indígenas que estão em situação de sendo processados pela lei, ou mesmo presos, né? De novo, repito, eu acho que a maioria dos presos, 70%, 80%, não deveria estar dentro de um presídio. Né? Presídios são para pessoas perigosas, né? E não para todos que cometem algum delito, muitas vezes que seria muito melhor resolvido com outras formas de cumprimento de pena. E agradeço e me despeço, e estou sempre à disposição do grupo para participar de outros eventos como esse. Muito obrigado. Obrigada, Otto. Vou passar a palavra agora para o Eduardo. Gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar o Portal Desacato, em nome do Conselho Indigenista Missionário, parabenizar todos aqui que participaram e dizer que continuamos lutando e que, apesar, né, de termos recebido ontem mais algumas informações não muito boas, né, saiu as presidências, né, das comissões da Câmara Federal. Então, a Comissão de Constituição e Justiça foi nomeada presidente uma deputada totalmente contra a Constituição Federal, contra os direitos constitucionais, né? A Comissão de Mineração foi nomeado um deputado que já foi autor, relator e também contra os povos indígenas, a favor da mineração em terras indígenas. E na Comissão de Meio Ambiente foi nomeada uma deputada que disse o ano passado que os povos indígenas eram culpados pelos incêndios que estavam ocorrendo no Brasil. Portanto, a luta ela continua, né? Esse povo eles estão nos cutucando constantemente para a gente continuar mobilizado e lutando pelos nossos direitos. Muito obrigado, parabéns a todos vocês. O Conselho Indigenista se coloca sempre à disposição e vamos lutar para divulgar essa cartilha, essa iniciativa e esses direitos conquistados a partir da Resolução 287 do CNJ. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu vou passar a palavra, então, para o Marcelo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, poder ter participado desta nossa conversa virtual, e queria terminar com algumas muito breves sugestões. A partir do momento em que nós tenhamos respostas com relação ao encaminhamento da recomendação do CNDH, que leva a resolução e o manual no seu bojo, as autoridades, enfim, estão relacionadas naquela recomendação, nós comecemos um trabalho de proposição de reuniões com essas autoridades para discutir a implementação efetiva da resolução CNJ e o seu manual. Que nós façamos isso em todo o país a partir
dos acessos que vamos ter, dos contatos que vamos ter, e aí talvez envolvendo também o próprio CNJ e outras entidades e organizações mais, para nós efetivamente corrermos atrás da aplicação da resolução do respectivo manual. E essa é uma sugestão que faço de encaminhamento e desdobramentos a partir dessa live. Segundo, saudar e espero que tenhamos traduções para várias línguas indígenas, porque isso certamente vai facilitar o conhecimento e a apreensão da resolução e do manual. Por fim, e para terminar, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes e toda essa gente genocídia que inferniza o nosso povo. Um abraço para todas e todos. Muito bem! Isso aí, Marcelo. Eu vou passar, então, a palavra para o Gilney para fazer as considerações finais. Bom, quero agradecer a todos e a todas que estão nos assistindo, ao portal Zacato, a CIMI, o pessoal do CIMI que nos ajudou, nos apoiou para fazer essa caminhada. E dizer que são 521 anos que o povo indígena está à luta, está sempre na luta. Cada dia é uma vitória, cada dia é uma luta, mas que a gente sempre vai avançando. Junto, nós somos mais fortes. Junto, a gente avança mais. Acredito que essa cartilha já é um pontapé inicial para que mais trabalhos como esses venham a contribuir e que a população indígena venha usufruir disso para que consiga demonstrar seu valor, mostrar a sua força, mostrar o porquê que a gente faz parte dessa sociedade e o porquê que a gente precisa de respeito, o porquê que a gente precisa fazer parte disso. Quero dizer aqui que o que eu puder fazer pela minha comunidade, pela população indígena, a busca de conhecimento, o debate com os demais dentro da sociedade, assim eu farei, para que de alguma forma eu possa trazer benefício para a minha comunidade. Diga ao povo que avance sempre. E esse é meu lema. E que, mais uma vez, agradeço a todos e a todas. Falar um pouco na minha língua para vocês. Idmbrek Kanguk, Reng to tak nati a, Vanchar Edmburg eng to, Vanchan, que eng ufon, agua, fogem, Vanchan, eng wowo, fagua, Yuniaki kanate, eng ufon agua keng te, eng uritag mimune, eng direito Vanchonka, Kagma, Kroj que tu me fogma. Foga não é mimune, então não chora. Olha, uma coisa que não é importante. Tá, é muito importante. Olha, em pempir matang em carta em comida, em carta ya com me fone gine. Tá, tu nem want tá nanti moacato. Mas que it cai brecangu, it põe de cara que vai natin cá. Agmai tarvine. Em Piagma Ponte que muito obrigado a todos, que digamos ao povo que avance. Até mais. Obrigada, Junei. Digamos ao povo que avance, né? Vamos existindo cada dia e resistindo ao mesmo tempo. Essa é a luta. Jafé. Bom, primeiro eu gostaria de novamente agradecer, né? Zacato por estar proporcionando esse evento, o CIMI, a própria Viviane, o Gilney também, que teve um papel extremamente importante na realização dessa cartilha, o professor Vitor, né? O professor Vitor é o coordenador do projeto, e
dizer que isso possa incentivar, né, que esse evento, essa tradução da cartilha para o Caigangue possa incentivar diversos povos para traduzir para suas próprias línguas, assim como a gente vai fazer com o povo guarani, né? E para eles notar que isso é muito gratificante para nós. Através do projeto, esqueci de comentar, quando eu já estava no projeto, pesquisando sobre a resolução, eu estagiava no escritório do meu pai, né, de advocacia, o Júlio César, e a gente conseguiu aplicar a resolução no caso de um indígena aqui do Rio Grande do Sul, de Benjamin Constant do Sul. E foi através disso que ele não foi à prisão, né? Então, o agradecimento dele é um sentimento muito gratificante, né? Você poder ajudar o próximo, principalmente se for um parente, um indígena, e que isso sirva de exemplo, né? Para que todos os jovens, principalmente jovens indígenas, porque os mais velhos não vão estar aqui sempre para lutar por nós, né? Pelos mais novos, a juventude, e que busque conhecimentos com os mais velhos, porque os livros são poucos sobre os povos indígenas e eles não passam o que o próprio indígena fala, os mais velhos, né, que falam sobre a cultura, sobre as lutas. Então, que a gente não pare aqui, que a gente sempre continue lutando pelos direitos indígenas, seja de qualquer forma, né, seja de onde for. E gostaria de agradecer mais uma vez e que esses eventos aconteçam mais frequentemente, principalmente na situação em que encontramos, né, que essa é a única forma da gente transmitir o que está acontecendo para as próximas, para as comunidades, para os povos indígenas, para os não indígenas também, que tomara que logo para frente tudo esteja melhor e que a gente possa fazer eventos presenciais como esses, né? E é isso. Um grande abraço a todos. Eu acredito que a fala de todos aqui foram extremamente importantes, principalmente para mim, conhecer um pouco do pensamento de cada um. Obrigada, Jafé. Bom, então a gente vai encerrar. Queria agradecer a todos e todas que estão assistindo, fazer uma menção especial ao Instituto das Irmãs da Santa Cruz, que apoiou a elaboração desse material, mas não só, né? Tem sido uma das instituições precursoras de estudar, de pensar um pouco mais sobre como a gente enfrentar essa questão do encarceramento de pessoas indígenas no Brasil. Ao Conselho Indigenista Missionário, especialmente para os companheiros da Regional Sul que organizaram esse evento, e a equipe do Desacato, especialmente as Cláudias e a Júlia, que fizeram esse momento ser possível. Então, meu agradecimento a todos e todas vocês. E até a próxima, todo mundo com muito cuidado, né, se cuidando muito nesse momento de pandemia, um cuidado coletivo, né, que a gente precisa ter, e seguindo nessa resistência. Obrigada, gente. Obrigado, um abraço.